questão da mídia, a questão da música. E a gente tá vendo que parece que, pelo menos nesse ponto específico, a gente não tá evoluindo. A sensação que a gente tem é que a gente tá indo cada vez uma coisa pior, né? Pelo menos em termos de qualidade. E não parece uma coisa meio de controvérsia? A gente tá indo pra trás, de pra frente nesse... Estamos regredindo em vez de progredir, né? Mas tem essa sensação. Em termos de filme, de novela, todas essas coisas. Bom, com relação à música, é uma coisa que pode não ser muito confortadora, mas eu ouvi falar que tem certas coisas que a gente escuta que não são música, não pode ser considerada música. Eles falam que é arte. Então, nós não estamos ouvindo música, estamos ouvindo arte. E cada um ouve a arte e escuta a arte que quiser, não é? Então, de vez em quando você vai para o sítio, no interior, em algum lugar, e um vizinho põe as artes dele lá e fica a noite inteira, o dia inteiro, não é? E a arte dele é, muitas vezes, aquele sentimento, aquela coisa ferida, o coração ferido. Numa linguagem técnica popular, a dor do cotovelo. Então, a gente pensa nessa direção. É claro que a gente não pode menosprezar, porque também nós temos um outro problema. O que aparece, na verdade, nas mídias são só exatamente aquilo que a mídia quer que faça aparecer, não é? Esse é um cuidado que nós temos que ter para, talvez, procurar em outras diretrizes aquilo que mais nos agrada. Então, no nosso dia a dia, a gente vai ver o que para eles é interessante, comercialmente falando, ou algum interesse subjetivo que a gente não consegue alcançar de primeiro plano, né? Mas eu tenho a sensação de que não, nós temos coisas muito bonitas acontecendo aí, coisas lindas. E agora vem a última dica para terminar essa questão. A gente fica muito ligado nas coisas digitais, eletrônicas, e alguns de nós jogamos fora os CDs, né? Aquelas coisas. E esses dias eu estava arrumando em casa e eu achei uma pilha de CD. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou jogar esse CD tudo fora, ninguém usa mais isso aqui, né? Mas aí pensei assim, engraçado, mas o carro tem CD, o computador tem CD, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. Mas vocês não imaginam a alegria que foi para mim fazer esses testes. Comecei a pôr os CDs antigos, as músicas maravilhosas, meu Deus do céu. Aí você pensa assim, não, aí eu poderia pegar essa música na internet, tá? Você pega essa daqui, aí você quer um outro do outro, você tem que procurar o outro do outro, você fica o dia inteiro para achar meia dúzia de música que você já tem em casa e quer jogar fora, meu Deus do céu. Façam isso é uma maravilha, reanimem isso, reativem isso de estar lá parado. Agora tem uma facilidade, né? Você pode pôr no computador e põe lá no pendrive, e o pendrive entra em diversos lugares, nessas caixinhas, entra às vezes no carro, em diversos lugares. E você tem lá o CD que você gosta, que você quer, não é? Então, também na doutrina tem muitas pessoas que querem coisas novas o tempo todo, né? Quem é livreiro deve saber disso. Deve aparecer um monte de coisa lá para querer publicar, para querer imprimir, não é? Só que a gente sabe que a gente precisa dar valor às coisas que nós temos que são valorosas, não é? Algumas coisas novas, as pessoas ainda estão em treinamento, vamos dizer assim. Passa da arte, daqui umas 15, 20 encarnações, aí eles começam a produzir uma música, né? Daqui umas 50 encarnações já estão próximos daquilo que nós gostamos. Eu estava hoje vendo alguns vídeos e eu fiquei impressionada, vocês já devem ter visto, as crianças que estão vindo tocando piano. Você mandou uma, eu vi outras também, outras crianças. Então eu acho que todos aqueles grandes gênios que nós tivemos no estão mundo voltando. Estão voltando, porque é uma coisa, né? É uma coisa incrível. Então eu acho que a gente não está tão perdido. Não, de forma alguma. Estão vindo essas crianças já para mostrar do que eles são capazes, porque não é possível uma criança com 5 anos tocar o que eles tocam, cantando, né? Aquele que você mandou também, cantando. Então eu acho que tem esse lado bom, que isso está acontecendo. Muito bem, é isso mesmo. Estão voltando aí esses grandes compositores, grandes músicos, que vai fazer envergonhar a Terra, né? Porque você imagina só um negócio que nós vamos ter que fazer um paralelo. Não tem paralelo, isso aqui não tem paralelo, né? Muito complicado. Mas é uma esperança, né? Não, mas tem muita coisa boa, aí a gente só precisa dar valor para as coisas boas, não é? Tem um cantor espírita que ninguém conhece, ninguém dá valor, chamado Moacir Camargo. Ele tem 1 ou 2 CDs, alguns não faço muito questão de divulgar, mas tem 1 ou 2 CDs que são as coisas mais lindas, que você escuta músicas maravilhosas, educativas, com ritmo, com tudo muito bonito. O que é curioso, esse moço é gago. Vocês conhecem o Moacir Camargo?
Então, tá vendo? A federação não, a casa da Dona Guilmar, lá a casa Perseverança, lá que chama. Então, eles têm vários CDs de gravados de cantores brasileiros, né? E são lindos também. Mas aí ela parou de fazer esse trabalho, né? Era muito bonito. Ela passava música infantil e música para adulto também. Era muito bom. Então, você acha que por acaso esse rapaz que está se referindo, ele compôs, ele canta aquele Aqui é o Seu Lugar? Tem uma música que chama Aqui é o Seu Lugar. Não me lembro. Bonita, ela foi cantada num festival espírita que houve aí, acho que no ano passado. E é uma das minhas favoritas, né? As músicas do pessoal do interior, o senhor lembrou bem, dos espíritas do interior, os jovenzinhos do interior, cantam cada coisa mais linda uma da outra. Então é assim, a gente precisa cavocar, né, para achar, isso é importante. Vamos lá para a segunda? Chega de primeira, vamos para a segunda? Eu queria perguntar a respeito da leitura, porque a gente observa a dificuldade que as pessoas têm para a leitura. Eu tenho uma fórmula maravilhosa e eu vou querer royalties. Quem for editor aqui vai ter que me pagar, certo? Como é que eu faço as minhas leituras? Eu dividi o tempo em cotas. Então, uma cota é 15 minutos. Se você lê 15 minutos por dia, em um ano você lê toda a codificação. Mas, dependendo do que você está lendo, você não lê uma cota, você lê 2, 3, 4. Eu chego a ler 10 cotas por dia. Olha só. Divide em 15 minutos. Não, é assim, a gente inventa alguma coisa, por exemplo. Eu não vou no Maria Dolores de carro, vou de ônibus para me ler uma cota. Ou duas, né? Pelo menos uma para ir, outra para voltar. Pela manhã eu posso ler 2 cotas em casa, na academia eu posso ler 2, 3, até 4 cotas na esteira. Olha só. Mas aí pensa assim, meu Deus, eu não tenho ânimo, não se preocupe, fique tranquilo. Pega alguma coisa que te agrade, pode ser pequenininho e começa assim. Você tem 1 semana para ler aquilo. 1 semana. Eu ganhei um livro aqui nessa casa chamado Hatsu. 600 páginas. Eu falei, meu Deus do céu, não vou conseguir ler esse livro em 1 semana. Fiquei preocupado, né? Eu falei, meu Deus do céu. Bom, mas eu vou ler em 2 semanas. Pronto, em 2 semanas. Então, as 2 semanas vão dar sábado agora, próximo sábado. Então, a gente pode fazer isso. Divide em cotas. Faz isso. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Não, vejam. Às vezes você está na porta de um lugar esperando uma pessoa. Você consegue ler uma cota. Às vezes você vai no médico, você esperando a sua chamada. É uma cota, ou 2, às vezes. Então, é simples. Agora, tem outra coisa que é muito, 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 muito importante. Nada de eletrônico. Tem que ser papel. Eu fui patrocinado, vocês perceberam, né? No dia certinho. No dia certo. Nada de eletrônico, tem que ser papel. Por que não pode ser eletrônico? Olha no celular, não dá certo. Não dá certo, porque ele te chama para um monte de coisa, e toca alarme, toca não sei o quê, e sai do ar, volta no ar e não sei o quê. Não dá certo. E audiolivro? Você... Também não dá certo. Tá dando certo. Tá dando certo, Então, porque o problema do audiolivro é o seguinte, nem sempre você consegue a atenção que você precisa. Você está andando na rua, tem um farol, para no farol. Nossa, o carro passou. Até você pegar o fio da meada, já passou 10, 15 minutos da leitura que você está ouvindo. Então é mais difícil de aprender no audiolivro. A não ser que você pegasse o audiolivro, que seria o ideal, junto com o livro. Aí você vai ouvindo, vendo, e aí é muito bom. A gente faz isso com ela aqui, ó. Faz. Ela fala, ouve. Então vamos trocar em miúdos, Uma leiturinha é preciso. Ninguém avança sem leitura, sem conhecimento, sem ideias. Não dá para avançar. Eu vou na casa espírita uma vez por semana. Você está indo na igreja há mais de 20 séculos e não adiantando nada. Você precisa entrar nesse troço aqui. Quando você começar a entrar nisso aqui, aí você vai ver que a coisa muda. A coisa muda porque o que acontece? Você precisa pensar, você precisa refletir a respeito, sabe? É diferente. Então façam assim, façam cota. 5 minutos, começa com 5, então vou fazer cotas de 5 minutos. Eu fiz 10 cotas de 5 minutos, ótimo, você leu 50 minutos. Se você ler 15 minutos por dia, já seria o suficiente. Mas você não vai conseguir só ler 15.
Eu aposto com vocês não vão conseguir. Eu tenho um livro que de vez em quando a gente vai nas casas e estão lá os livros. Vou dar os livros. Eu falo, meu Deus do céu, eu levo tudo. Eu tenho em casa seguramente quase 2.000 livros. Do Chico eu tenho 95% do Chico eu tenho uma meia dúzia lá que é difícil de conseguir. Mas tem alguns livros que são muito envolventes. Tem um livro chamado Liberação. Já ouviram falar desse livro? Liberação? Liberação. Você tem que ler o Liberação antes de ler o Libertação. Se você ler o Liberação primeiro, você não consegue parar de ler enquanto não terminar. Porque o negócio é pulsante, é um negócio tremendamente pulsante. Chama Liberação. Mas não, vamos pegar esse não. Esse é muito forte para vocês. Mas onde não, que... é do Salvador Gentili. Que eu nunca ouvi falar nesse livro. Nunca ouviu falar, tá vendo? Tem música que a gente também nunca ouviu falar. Tem livro que a gente nunca ouviu falar. Tem tanta coisa boa e a gente nunca ouviu falar. Meu Deus do céu. É sugestão, uma sugestão. Não é? Por quê? Esse livro fala profundamente sobre obsessão, sobre influência, sabe? Quando você pega o Libertação, a coisa fica muito mais fácil. Outra dica, leitura. Cuidado com os livrinhos com letras pequenas. A gente não tem condição de ler livrinho com letra pequena. Tá certo? A gente não enxerga e cansa, começa a cansar, né? Eu descobri que eu enxergo muito mais do que eu imaginava. Só basta ter uma boa luz. Basta ter uma boa luz. Eu descobri isso na cozinha de casa. Estava cheio de gente dormindo lá na minha casa. Vai começar, né? É melhor parar, né? Vamos falar outras coisas. Não, eu falei, bom, eu não posso ir lá ligar a lâmpada, a luz. Eu vou na cozinha. Fui na cozinha, eu liguei a luz da cozinha. Falei, meu Deus do céu, milagre! Estou enxergando tudo. Mas era uma luz forte que tem na cozinha. Nunca tinha me atentado para isso. Nunca tinha me atentado. Então, no ônibus, por exemplo, à noite, difícil, os motoristas não querem nem saber, eles querem meia luz, tá certo? Não querem nem saber. Então, eu estou estudando uma forma, eu já tenho 3 formas de ler no ônibus. Então, eu ponho o celular com a lanterninha aqui do ladinho e vou com ele. Às vezes é meio difícil. Então, agora eu já encomendei um negocinho que você coloca aqui, tem uma luzinha que vai em cima dele. Porque o problema é a luz, não é o óculos, é a luz. Tá certo? Achem, encaixem, peguem o que já tem em casa, não vai atrás de nada novo, não, o que já tem lá. E pega os menorzinhos, porque aí você tem motivação de começar e terminar. Outra coisa forte, nunca parem sem terminar. Tá uma droga esse livro, mas termina. Porque senão você começa a pegar esse hábito, tudo você larga. Esse livro da rainha egípcia aí, por exemplo, eu tive vontade de jogar ele fora. Jogar no mato, que nem falavam antigamente os meninos falavam. Porque o Rochester está cheio de problema. O Rochester, apesar de ter conhecido Kardec e tudo, ele é místico, ele fala de feitiço, gente poderosa, essas coisas, né? Mas eu falei assim, não, agora começou, agora você vai. Eu estou na página 400. Então, conspiração é romântica de um, quer namorar, quer casar com um, não pode, porque é plebeu, tem que ser sangue nobre, essas coisas, não é? Mas eu falei para mim mesmo, eu não largo nem o livro, eu acabo. Foi interessante isso, porque eu peguei um livro que eu ganhei depois que eu descobri, 14 anos atrás, e eu não tinha lido, tá? Dedicadora, espero que você goste, um amigo meu me deu. Foi a experiência dele em Santiago de Compostela, que ele foi fazer passar o caminho, né? Eu comecei a ler aquilo, começou a me dar uma aflição lascada, mas eu falei, eu não vou parar. Depois começou a ficar interessante, muito interessante. Então a maioria dos livros, o que está interessante não está no começo, não está. Está do meio para frente, aí está interessante. Então aí está a sugestão, tá bom? Papel, iluminação e tempo. Isso é muito bom. Se vocês conseguirem ler 15 minutos por dia, olha, vai ser uma maravilha. Aí vem o expositor aqui, vocês vão falar para ele, coitado, né? Esse moço...
A não ser o Luiz Armando, né? Mas os outros lasca tudo, não tem jeito. Então aí está a sugestão do livro. Vamos para a terceira, vamos para a terceira. Quem é que vai falar alguma coisa? Perguntar, falar, vamos trocar uma ideia aí. A gente falou da violência, né? O que me veio na cabeça é o seguinte, quando a gente tem uma dívida, a gente tem que pagar. Aí tem um prazo para pagar. 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, 100 dias, 1 ano, 5 anos, 20 anos, tem uma casa da gente, né? Mas aí sabe o que acontece? A gente não pagou e não quer pagar. E aí? Não tem jeito, né? Quando você não tem a dívida, você pode andar onde você quiser, fazer o que você quiser. A República, eu trabalho na República 3 vezes por semana, de manhã, dando café da manhã. Esses dias eu ouvi falar que na televisão bombardearam a República, a praça da República, os arredores, por causa de furto, isso e aquilo, e roubo, derruba, e machuca, e faz, acontece. Nunca vi nada, mas enfim. Qual que é a diferença de quem sai do metrô, olhando, tirando foto, selfie, e vai embora e não acontece nada, e a diferença daquele aqui? Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Se alguém mais for embora, eu também vou, hein? Eu também vou. Qual que é a diferença? A mãe dela está em cirurgia, ela estava aflita na hora do passe, ia deixar o celular. Bom, a diferença é o compromisso. O que saiu com o celular fazendo selfie, andou lá no meio da rua com o celular, não tem compromisso com o problema. E o outro não tem, o outro que tem um compromisso está guardado no bolso, na bolsa, não sei aonde, e o cara vai lá, arranca e toma e tira de qualquer jeito porque tem um compromisso. Eu só posso acreditar nisso, porque se eu acreditar em sorte ou azar, acabou para mim a doutrina. Acabou. Então é compromisso, nós não podemos esquecer disso. Esqueceu de pagar, está na hora ainda. Prática do bem e da caridade, gente. O que nós estamos esperando? E quem está na prática do bem e da caridade não tem que ter medo de nada. Se tiver que acontecer com a gente, é para acontecer. E é 1/1000 daquilo que a gente deve. É 1/1000 do que a gente deve. A gente fica afetado porque o orgulho não permite que a gente tenha um problema desse. O orgulho da gente não permite. Não é? Como a gente se altera diante de coisas assim. É uma opinião pessoal, viu, gente? É uma opinião pessoal. Tá bom? Cada um tem a sua. Essa opinião sua está escrita nos livros. Porque eu estava lendo outro dia, até comentei com o Guará, eu estou lendo Transição Planetária do Divaldo Franco, né? Eu já li do Ramatiz, mas o Divaldo, ele tem uma outra visão, né? E ele fala que tudo que está acontecendo na Terra, nessas coisas de violência, desses políticos corruptos, tudo, grande parte faz parte da Inquisição ainda. Esses que estão fazendo mal foram aqueles que foram mal, sofreram com a Inquisição. Então eles estão se rebelando agora, atacando aqueles que foram os inquisidores. Só que a gente não sabe quem foram os inquisidores. Eu tenho certeza que aqui tem 80%. E também das cruzadas. Diz que das cruzadas também. Tem muita gente das cruzadas agora cobrando, por exemplo, aqueles que invadiam as casas, os das cruzadas, matavam as famílias, roubavam tudo que tinha. Agora eles estão aí cobrando dos caras, cobrando das pessoas que estão sofrendo o que eles passaram lá atrás. Mas a gente não sabe, então a gente julga pelo que a gente vê, né? Não tem problema nenhum saber ou não saber. O que é importante é o seguinte, o hoje é o agora. A prática do bem e da caridade é o dissolvente do mal. É o dissolvente do mal. É isso que a gente precisa entender, tá certo? Então, ninguém foi bonzinho lá atrás. Ninguém foi. Ninguém foi. Se não vem, é porque a providência divina tem 1000 formas de acertar as nossas contas. Tem 1000 formas. Então, sabe, não precisa do homem, né, para isso. Se a gente não tem um compromisso e temos alguma coisa que é mais tranquila, ou se a gente já dissolveu uma grande parte dele, nós temos 1000 formas de solucionar os nossos problemas para o futuro. Então, e olha, não tem como escapar, porque nós não temos caso de gente que está dormindo e a própria filha vai lá e tira a vida da pessoa. Como é que vai proteger uma pessoa? Vai pôr um guarda na porta do quarto de todo mundo? É assim que vai ser?
Não tem jeito, não tem jeito. É o compromisso. Mas aí tem um antídoto. Qual que é o antídoto? É o perdão. Se a gente não perdoa, não é? Então, caridade, perdão, olha aí. Olha quanta coisa, não é? E é difícil, porque veja, alguns estão há séculos aí sem perdoar, estão famintos de vingança. Famintos. Ainda mais agora que abriram a porta que estava trancada lá, né? A última oportunidade. Em vez da pessoa vir aqui reajustar, não, vem com fome de vingança. E aí a gente tem que trafegar junto, tudo, porque nós fazemos parte de tudo isso, né? Mas João está lá em Apocalipse e diz o seguinte para a gente: nada temas daquilo que hás de sofrer. Fortaleçamos nisso, fortaleçamos na fé, na prece. E os nossos queridos, que a gente quase morre. Não tem também os queridinhos nossos que vão na rua, vão passear, vão não sei aonde, vão viajar? O que a gente pode fazer, meu Deus do céu? Você está na tua casa e ele está, sabe lá onde. Não é? Vou contar um caso curioso. Na Praça da República, de vez em quando vai uns travestis lá, e os travestis são muito violentos. E eu sei que tem uma briga lascada lá, e tinha um flor que não se cheira lá, e brigou com ele. Mas eu fiquei com tanta compaixão desse travesti, com tanta compaixão, com tanta assim, dó, né? Que eu pensava, meu Deus, eu enxergava nele a figura do meu filho. Eu fiquei todo dolorido no dia seguinte, foi eu que apanhei. Olha só. Que interessante. Porque eu fiquei pensando, poxa vida, e se fosse meu filho? Por isso que eu fui lá intervir, ajudar a parar com aquela confusão e tal, né? Porque eu fiquei pensando, se fosse meu filho. Aí você vê algum truque de malandragem, você pensa, se fosse um familiar nosso, caísse num negócio desse, horroroso. Você vê as crianças que estão lá, deitadinhas na creche, e se fosse um netinho nosso? Não enche o nosso coraçãozinho assim de dor às vezes, não é? Então, mas se não tem o compromisso, não existe a necessidade. Se não existe a necessidade, não existe a ocorrência. Se a gente desdenhar disso, a providência divina não funciona. Não funciona. E tem outra, um caso que nós lemos na rádio. Uma prima chamou a outra porque inaugurou o quarto. Ele reformou, ficou bonitinho e queria que a prima viesse dormir com ela. Veio, depois de muita insistência, a mãe e a filha. E a mãe dormiu as duas mães dormiram juntas e as duas meninas dormiram juntas lá no quarto. Não estavam construindo um hospital lá do lado e a grua lá do guindaste não caiu em cima do quarto da menina e matou as duas meninas. Só as duas. As mães não, só as duas meninas. Olha a aflição dessas mães. Bom, elas vieram através do Chico e disseram, mãe, tá tudo certo. Como assim tá tudo certo, né? Acontece que nós resolvemos um problema antigo nosso. Alguns anos atrás, alguns séculos atrás, nós tínhamos uma quadrilha. Sabe o que a gente fazia? A gente era contratado pelos nobres para matar as pessoas que eles tinham interesse. Então, por exemplo, o nobre casou com uma moça e depois ele achou que tinha uma mais bonita no reino dele. Só que ele já estava casado. Aí ele contratava a gente para dar uma morte natural para ela. A gente estudava a vida dessa pessoa, descobria que ela passava embaixo de uma ponte toda terça-feira, ou que ela ia visitar não sei quem, atravessava o rio todo domingo. Bom, ela passava embaixo da ponte e, por causas inexplicáveis, a ponte caía em cima dela e ela morria. Mas nós que provocávamos isso. Mas filha, por que nós também não morremos junto com vocês? Porque vocês ficavam insistindo, para com isso não vai dar mais certo, não queremos mais isso, não faça mais isso. A senhora e a tia eram da turma dos deixa disso. Então agora ela sofreu a consequência da perda, obviamente sofreu, né? Obviamente. Mas era a turma do deixa disso. E a gente nunca deixava porque sempre vinha uma oferta maior. Sempre vinha uma oferta maior. Não, essa aqui é a última vez. Não, essa aqui é a última vez. Essa aqui é a última vez. E aí? E naquele tempo tinha perícia, não tinha nada disso. Chazinho da meia-noite todo mundo tomava à vontade por aí, não é? E não tinha perícia, não tinha nada, deu um ciricutico na pessoa, morreu, enterrou, acabou, morreu, encerrou. Hoje não, hoje quer saber o que aconteceu, né? Morreu em casa, né? A gente fica tão ofendido, morreu em casa, tem que fazer autópsia, meu Deus, mas morreu em casa eu que estava cuidando.
Não é? A gente não ficou assim chateado e tudo, né? Então, imagina lá atrás. Tava também na nossa casa, dormindo em casa, tomando um café com a gente ou alguma coisa, sei lá o quê. Isso quando não sumia com a pessoa também, né? Mandava sumir com a pessoa, enterrava, jogava não sei aonde, sei lá. Então é para mostrar como nós fomos bonzinhos. Com recurso, com possibilidade, com tudo isso. Criminosos. Olha só. Não parece alguma coisa que a gente vê hoje, né? Tem tanto dinheiro, tanta coisa. Criminoso. Não é? A gente vai lá e fala, você é criminoso? Ah, então cuida do país pra gente. A gente mesmo faz isso. Não é? Vamos para outra? Chega dessa. E da transição que nós estamos passando, que os espíritos vão sair, a última encarnação, você falou, trabalhadores da última hora, então, nós estamos na última encarnação mesmo? E eu acho que não. A transição é uma coisa lenta e demorada. Para a regeneração, o senhor disse? Isso. Então, eu não calculo menos de uns 500 anos. Nossa, tudo isso. O Chico falou aí de 50, 53, né? 2057. 57. 53, 57. Tem uma cartinha que até a Lúcia tinha. Então, 1910 surgiu o primeiro espírita da era regeneradora. Quem é? E do Chico para cá, o que é que nós estamos fazendo? Nada. As nossas músicas, as nossas confusão, não é? Gente querendo se aproveitar da outra, olha o que nós estamos fazendo. 100 anos estamos fazendo isso. Acho que vai até o terceiro milênio mesmo. Se contar 5.500 anos, 2020, 2.500, né? Uma pessoa me falou 500 anos, eu também levantei da cadeira, quase que eu virei a mesa. Porque eu falei, não é possível, isso não é possível. Mas se a gente pensar, o que a gente cresceu de 500 anos para cá? A nível moral, não é? Hoje, a gente está sabendo o que a gente faz. Mas há 50 anos atrás, ninguém sabia as nossas torpezas, nossas deficiências, nossas dificuldades. Dava a impressão que era tudo melhor, né? 50 anos atrás, 100 anos atrás, 200 anos atrás, tudo melhor. Dava a impressão que era assim, né? O Kardec não fala aqui do duelo. Isso é de quantos anos? 150, 160 anos atrás. Duelo. Está pertinho da gente, duelo. Ainda continua tendo duelo ainda, né? As facções, as coisas, confusão ainda tem. Não é? Então, a gente fala em 500 anos, que são para nós mais ou menos 5 encarnações. Só que o que eu posso imaginar é que tem alguns espíritos que não podem mais reencarnar na Terra. Só não te cortando, eu estou lembrando, perguntado para o Chico, ele estava vendo a Lua. Aí eu falei, olha, Chico, que Lua tá bonita. Ele falou, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo um monte de choros, tal, ranger de dentes, né? Eu falei, mas que foi isso? Ele falou assim, sabe o que é? Prisão. Então, os espíritos estão indo para lá e eles não vão voltar mais. É dali para outros lugares. Outros planetas. Aí ele falou assim, quer dizer, já estão sendo remanejados. Tem alguns que não consegue voltar por causa disso. Não consegue ter o nível evolutivo que a Terra mais ou menos vai exigir, não é? Mas não esqueçam uma coisa que também está muito grafado aí nos livros. Regeneração ainda tem o mal. Ainda tem. Só que num outro nível, né? O bem já está junto com ele. Hoje o mal está na frente. Daqui a, sei lá, vamos ser otimistas, daqui a 50 anos, né? Se Deus quiser. Então, nós temos uma tecnologia maravilhosa, mas a gente ainda quer jogar bomba na cabeça do outro. Olha só. Queremos dominar o mundo. Alguns espíritos querem dominar o mundo ainda, estão aí com essas ideias. Imagine só. Aí você fala de nova ordem mundial, você fala de progressismo, de comunismo, essas pessoas querem dominar o mundo. Querem que as pessoas vivam conforme eles viveram e vivem, ou querem que as pessoas vivam do jeito que eles acham que tem que viver. Cadê a liberdade? Cadê o livre-arbítrio? Quando sai fora de liberdade e livre-arbítrio, você pode falar, opa, tem coisa errada, né? Porque se o próprio Criador dá pra gente liberdade e livre-arbítrio, vem um camarada e fala assim, não, você não pode comer mais carne. Igual Hitler. O Hitler também não comia carne, né? Acho que o preço da carne que está agora é um grande impulso para não comer mais carne. Cada vez menos. Mas tem gato, cachorro por aí, fica tranquilo.
Vem os espíritos falar assim: alimente tudo que o corpo precisa para se manter de pé, não é? Pode ser que daqui a algum tempo a gente vá devagarzinho abandonando alguns resquícios, algumas coisas, não é? Mas eu digo assim, liberdade, livre-arbítrio. Olha, a gente pode pegar uma arma e desferir um projétil. Você imagina se nós não tivéssemos livre-arbítrio? Não, você não vai desferir o projétil. Quebra o dedo dele, vai desferir o projétil, o dedo não funciona. De nenhuma das mãos. Quer o outro dedo, também não funciona, para tudo, paralisa a pessoa. Liberdade. Você pode desferir o projétil, mas você não pode esquecer. Na hora que você menos imaginar, tem um projétil vindo na sua direção também. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje eu estou perguntando. Não, é bom. Trocar ideias. Então, vamos supor, o cara falando em projeto, eu pego minha arma, dou um tiro com você. Mas só que, por algum motivo, eu não consigo te acertar. Mas a minha intenção foi te matar. Eu sou julgado pela minha intenção. Certo. Não porque não consegui acertar você. A consumação, né? Isso, né? Então, tentativa de homicídio. funciona assim, né? Quer dizer, não é que nem você for, bom, não aconteceu nada, então tá tudo certo. Não tá tudo certo. A tua intenção tá lá gravada e pode ser a providência divina que tirou ele para ele não era... Não tinha um compromisso. Exatamente. Então, a gente responde, aí a gente vai voltar lá para Jesus e vai ver assim, escuta, se você pensou em... Você já responde. Lembra disso? Não precisa falar, né, a frase toda, né? Precisa falar a frase toda? Então, se você pensou em... E aí vem os espíritos aqui e dizem pra gente o seguinte, 3 fases pra gente passar. Quando a gente ainda não venceu a dificuldade, a gente se compraz com o erro. Quando a gente está tentando vencer, a gente não mais se compraz. Então a gente evita. Mas ainda está na cabeça da gente. E quando a gente venceu, aquilo já não está mais na cabeça da gente. Hoje, graças a Deus, a gente fala de matar essas coisas. Vou te pegar, vou acabar com você, não sei o quê. Mas é só da boca para fora. Ninguém tem intenção de tirar a vida de ninguém. Pelo menos eu acho que aqui não, né? Então hoje nós já vencemos isso. Muitos irmãos nossos ainda não. Mas nós já vencemos. Não é? Então são coisas que a gente vai vencendo gradualmente. E nós temos que chegar à conclusão sozinhos. Não adianta, não vai ter uma fórmula mágica que você vai ver e vai falar, não, agora a partir de agora é você que vai ter que chegar a essa conclusão. A doutrina espírita é isso, é a gente que tem que concluir. Não é mesmo? Não é assim que funciona? Então, desferir o projétil ou não desferir, o que valeu foi a intenção, óbvio, não é? Atenuado, porque não se consumou e tudo, mas existe também toda uma gradação para isso. Teve uma menina, nós já falamos dela aqui da Vila Mariana, chamada Cláudia Galassi. Essa menina cometeu um suicídio. Só que esse suicídio foi cometido diante de um processo de teleguiado, processo eletrônico, digital, eletrônico espiritual. Isso é muita loucura falar, não? Tem no livro Pode falar isso, Evolução em Dois Mundos, não fala isso. Não fala? Então, foi um espírito teleguiado, porque ela recebeu um telefonema, apalpou um móvel que tinha na casa dela, pegou uma chave, abriu uma portinha, uma gavetinha lá, pegou a arma e deu um tiro nela. Desse telefonema. E aí, no mundo espiritual também o suicídio tem gradações. Essa mocinha já entrou numa clínica. Poucos meses depois eu estava trabalhando, porque ela teve um mal atenuado fortemente por conta disso, né? Certamente tinha um compromisso, certamente tinha algum espírito que não havia perdoado alguma coisa do passado, alguma coisa aconteceu, obviamente, né? Mas a ação dela foi atenuada por conta disso. O André Luiz não fala de espíritos que querem matar o outro, fazer ele desencarnar, não é? O próprio libertação. Eles querem Então, acho que a Matilde, né, se eu não me engano, está lá num quarto escuro, não pode abrir, não pode sair, e não está lá o Gregório falando nela, tem que trazer ela para cá, que eu preciso dela e não sei o quê. Põe soldadinho lá para tomar conta, para ela continuar deprimida, mal pra caramba e não conseguir nada. Libertação, olha aí. E a gente às vezes tem um probleminha, vai no médico tomar um remédio. Os espíritos dão risada, né?
Aí toma remédio, seu tonto. Toma, pode tomar. Toma à vontade. É melhor para nós. Um espírito, quando faz isso, quer matar o outro, já desencarnado, os dois desencarnados, ele faz isso para obsessão, continua a obsessão dele. Né? Tem muitos motivos, né? Muitos motivos. Mas isso não é para assustar, viu? Isso não é para assustar. É só para a gente poder saber como se comportar. Então você está diante de um problema que você acha estranho. É meio estranho isso aqui, né? Que estranho, coisa estranha. Não quero fazer nada. Eu, por exemplo, domingo, acho que eu pego meus obsessores, vem tudo para minha casa, de domingo. Aí eu deito no sofá lá, eu chamo um menino para trocar o canal, trocar os negócios lá da televisão, porque eu não pego nem o controle. Aí vai trocar para que você está dormindo mesmo? Eu falo, não quero nem saber, troca, eu quero ver outro, quero escutar outro. Mas você está de costa para a televisão, eu quero escutar o que eles estão conversando aí, que eu já vou deduzindo aqui o que eles estão fazendo, com eles falando, já vou deduzindo o que eles estão fazendo. Sem contar os obsessores, agora é uma maledicência, viu? Uma pergunta. Pois não. Desculpa, Que bom, me salvou da maledicência. Desculpa. É que assim, uma coisa que eu tenho curiosidade muito é... Eu sei que nada é por acaso, mas, por exemplo, o continente africano é uma coisa que desperta uma curiosidade, que parece que passou anos e anos e ele é esquecido, entre aspas, porque não evolui. Você vê que é uma coisa que não evolui. Muitos problemas atuais de migração são do continente africano para o restante do planeta. E parece que a curto prazo, daqui terreno, né, não da ordem divina, não vê uma solução. Porque de vez eles tentarem, as potências, tentar resolver o problema local, eles só ficam enxugando gelo e não vê. E parece que não tem mais expectativa de melhora ali, né? É um continente bem complicado. A gente vê o egoísmo do homem, não é? Por quê? Porque eles estão interessados nos recursos naturais que tem na África. Não estão interessados nas pessoas que tem lá. Obviamente, não é? Então, a gente percebe que existe aí a nossa parcela de orgulho, porque o que a gente quer são as coisas que eles têm. Não querem ajudar aquele povo a pensar, a se desenvolver, porque depois vai ser difícil, né? Agora, é uma meia maledicência, é só meia. E os que vêm de lá para cá? Os venezuelanos, por exemplo, boliviano, eles são pobres, eles vêm para cá fugindo. Certo. Mas será que existe algum outro objetivo além desse? Não, a maioria vem fugindo para salvar a vida, né? A própria vida, porque da onde eles vêm o negócio está feio, né? Está muito complicado. Mas o que a gente ia falar é o seguinte: qual é a importância para as grandes potências de um país? Eles têm necessidade de ter um país que tenha um governante fraco. Esse é o maior objetivo. Se é de esquerda, de direita, de centro, de lado, não importa. Importa que ele seja fraco, porque o governante fraco, eles fazem o que querem. Dá um dinheirinho, ele libera, faz não sei o que ele faz, sabe? É isso que eles querem. Falando isso, na África do Sul, tem um filme que passa, que eles pegavam uma mina de diamantes, então os caras eram muito ruins, o filme é horrível, porque tem duas tribos lá, então o que eles fazem? Eles dão arma para um e dão arma para outro. Aí eles davam uma arma para um para não acabar nunca aquele negócio, eles ficavam alimentando, porque não tinha governo, não tinha imposto, não tinha nada. Aí você fala, pô, o cara de diamante, dá vontade de falar assim, cara, de fazer uma propaganda contra comprar os diamantes, porque é um negócio muito ruim. No filme mesmo mostra o pessoal se matando e ignorância, né, deles, e o pessoal só alimentando aquela guerra. Então. Mas isso geopolítica, é um assunto bem complicado, né, pra gente entender com mais profundidade, é isso aí. Eu ia fazer uma maledicência, qual que era? Eu até esqueci qual que era, meu Deus do céu. Não, meia é essa daí. Eles querem governos fracos, e eles investem em governos fracos. Então você vê, de vez em quando aí umas coisas, você pensa, meu Deus do céu, mas essa criatura não tem condição de cuidar nem da casa dele, nem da vida dele, nem das coisas dele. Vai cuidar de sei lá do que, meu Deus do céu. Como é que pode, né? Incentivado, com recurso, com tudo, né? Isso é uma das coisas que a gente vê, assim, mais ou menos acontecendo a nível de geopolítica no Mas a gente vê mundo, também né? que os espíritos estão lá, nada por acaso, né? Muitas vezes são espíritos também já comprometidos, com certeza, comprometidos, Então, porque a gente sempre viveu guerra, né? Por que não temos mais tanta guerra? Porque criaram as polícias. A polícia, por que a polícia existe? O Tobias de Aguiar, que é o patrono, né, da polícia de São Paulo, mas o patrono da polícia é o Tiradentes, não sei se vocês sabem disso. É o Tiradentes. Por que tem polícia? Para evitar que a gente se mate, porque se a gente se matar, a gente não paga imposto.
Isso é verdade, é real mesmo. Porque como a gente brigava muito tempo inteiro, era morte em cima de morte, era um negócio terrível, violentíssimo. E pensaram, meu Deus do céu, os caras que podem contribuir para o Estado estão morrendo tudo, não podemos evitar, temos que evitar isso. E aí criaram essas polícias para, né? Para conter, claro, não estamos falando do Brasil, né? O Brasil com relação à polícia é ainda criança, mas eu digo com relação a geral, a história em geral, né? Foram criando essas polícias para isso, para diminuir essas mortes, obviamente, né? Muito bem, temos mais 5 minutos? Encerramos? Não tem mais nenhuma pergunta final? Não? Tá tudo certo? Então, o que a gente ia ler aqui hoje, ia falar um pouquinho sobre reencarnação. Era os laços de família, os limites da encarnação, não, os laços de família. E é uma coisa muito, muito bacana a gente saber que a gente não perde os nossos familiares, não é? E o que é muito legal da gente saber é que eles voltam também, a maioria das vezes, junto com a gente. Aí vem como neto, às vezes vem como filha, às vezes como marido, às vezes como esposa. Então nós estamos mais ou menos perto daquelas pessoas que a gente tem amor. E algumas pessoas que estão perto da gente, que nós tivemos dificuldades, compromissos, problemas. Já não aconteceu com vocês? Que está indo maravilhosamente bem a vida, a família. Aí aparece um genro. Aí lasca tudo. Cunhado. Não é? Não aparece. Eu não posso falar de cunhado, porque eu tenho 8 cunhados. Nossa, você foi premiado. Né? 8 não, é porque a maioria é casada, eu tenho uns 15 cunhados, 14, porque são casados, né? Então. Sua ficha tá séria. Fora as crianças que eu tenho, né? Eu tenho criança em Piedade, Carapicuíba, Glicério, tem criança em qualquer lugar. Então é isso, gente. Que possamos ter muita fé, vamos estudar, vamos fazer força para isso. Porque a gente precisa se libertar, nós estamos escravizados à mídia, às coisas da terra. Quando você começa a estudar esse negócio aqui, você pensa, eu posso saber um pouquinho do mundo, mas o que eu tenho que mais saber é isso. É isso que vai importar pra gente, sabe? É isso. Ah, mas subjuga e faz e acontece. Conheça isso, saiba disso. Porque isso é o que vai fazer a diferença pra gente. É isso que vai trazer felicidade pra gente, porque a felicidade não é o dinheiro, é seu estado, a sua forma de estar. Como é que você pode acreditar que com recurso você vai ser feliz? Quando você vê pessoas que têm uma condição assim espiritual tão tamanha, não se incomoda, sabe? A pessoa fez uma malcriação, tudo bem, coitadinho, acho que não sabe o que está falando. Acontece um problema na saúde, teve um problema, tem que fazer uma cirurgia, vai arrancar o coração e botar de volta. Eu falei isso.